Ele foi zagueiro, jogou pelo Santos, jogou aqui no interior de São Paulo, jogou na China, na Grécia, na Arábia Saudita e agora trabalha como auxiliar técnico desde 2006, com passagens pela seleção de base da nossa aqui, por diversos clubes do Brasil, e aqui com a gente, a partir de agora, no nosso telão, ele que está no trânsito lá em São Paulo. Fala, Maurício! Muito boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde a vocês, um grande prazer estar falando com o seu programa, com o seu público. Eu estou no trânsito aqui, desculpa, né? Porque eu sou de Santos e a gente trabalha em São Paulo aqui. Eu tô indo para o CT agora, que daqui a pouco tem treino. Boa. Você tá com uma cara boa, cara. Parece que você ganhou um campeonato recentemente, não sei como é que tá. Mas me fala uma coisa, como é que tá a preparação aí para esse começo de Campeonato Brasileiro e como é que vocês estão lidando com esse problema de pandemia? Esse é um problema realmente da nossa sociedade, na qual é um momento atípico do nosso futebol e da nossa sociedade, né? Na qual nós estamos tendo que se adaptar a esse tipo de situação, né? É uma situação muito diferente. Os atletas ficaram 120 dias parados, né? E a gente agora está tendo, durante a competição, que rever algumas situações, poupar atletas de alguns jogos, enfim, fazer todo aquele procedimento que a gente está tendo as experiências agora, né? Muitos atletas aí parados 120 dias não conseguem jogar 4, 5 jogos seguidos, né? Então, estamos tendo que ter esse discernimento e dentro do nosso calendário, com os jogos que terminaram o Campeonato Paulista e agora é o início do Campeonato Brasileiro, procurando se adaptar a tudo isso que está acontecendo. Cupertino, prazer, boa tarde, é o Caio Esteves falando. A gente tem visto o trabalho do Luxemburgo, um trabalho bem sólido no Palmeiras, consequentemente de vocês também, do pessoal da comissão técnica. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que está sendo esse trabalho. Você acabou de falar de pandemia, mas nesse período pós, para o Luxa realmente tirar o melhor do time do Palmeiras, né? O Palmeiras foi campeão, voltando de uma pandemia, alguma coisa que não é fácil. O que vocês estão buscando realmente trazer de diferente para ter um desempenho melhor a longo prazo agora nos campeonatos que vai disputar, inclusive o brasileiro, que é um campeonato que vai ser bastante longo, talvez dure até ano que vem, né? Como que vocês estão fazendo esse trabalho? Muito boa pergunta. Eu acho que nessa situação, quando nós iniciamos nosso trabalho em janeiro, a equipe do Palmeiras jogava de uma maneira, né? E o Vanderlei veio com a proposta de fazer a equipe jogar futebol para frente, adiantando suas linhas, né? Na qual, nos primeiros 14 jogos do ano, a gente estava iniciando um projeto de realmente fazer esse trabalho e mudar o comportamento da equipe. Então, ficou evidenciado nos 14 jogos que nós tivemos na primeira parte do ano. Lógico que isso daí não acontece de uma hora para outra. Depois da pandemia, houve troca de jogadores, a equipe, nós conseguimos manter um padrão de jogo, só que jogadores diferentes. Lançamos 2 jogadores da base, que é o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, né, que também fazia tempo que o Palmeiras não lançava jogadores depois do Gabriel Jesus. Então, é toda uma mudança de metodologia de jogadores que, às vezes, né, as pessoas não entendem muito, mas que na nossa diretriz de trabalho estava dentro do planejado. A equipe ainda não está jogando do jeito que o Vanderlei quer, mas eu acredito que em breve, a sequência de jogos, isso vai acontecer. Boa. Ô Maurício, o Caio tocou num ponto interessante e para você também responder que a gente está falando, vamos falar de base. A gente sabe que a culpa é nossa, da imprensa, um pouco também dos torcedores que não tem muita paciência com o jogador que vem da base e sobe para o profissional, né? E o Palmeiras provou que tem jogadores que tem sangue frio na hora que precisa decidir, né? A gente viu aí na cobrança de pênaltis contra o Corinthians no sábado passado, né? Foi um dos exemplos, né? Como que é o trabalho mental e como que é o trabalho físico desses garotos que vêm da base para o time profissional? Porque é completamente diferente o trabalho do dia a dia, é completamente diferente a cultura do time profissional para a garotada. A garotada almeja alguma coisa, mas lá é a realidade. Como é que vocês trabalham e deixar esses meninos com o pé no chão? Essa transição também é uma transição muito legal você tocar nesse assunto, porque a transição do sub-20 para o profissional realmente tem uma adaptação, né? As pessoas acham que é só jogar o jogador lá no meio do profissional que a coisa acontece. Não é assim que funciona, né?
Patrick de Paula teve uma maturação para ele poder chegar agora nesse estágio. O Gabriel Menino, idem. O Verón já estava dentro do plantel do profissional ano passado, né? Aí o Esteves, o Alanzinho, são jogadores que têm um pouquinho de ter que ter uma paciência com esses atletas. Então, realmente a gente tem, no primeiro semestre, foi um semestre atípico, porque nós ficamos 3 meses parados, mas nos 3 meses que nós trabalhamos, foi feito realmente um trabalho, uma conversa com esses atletas. Na questão física, esses jogadores já são muito preparados na sub-20. Hoje em dia, a sub-20 está muito próximo da parte física, e são garotos de 20, 19, 18 anos que aguentam pancada, né, que a gente fala, né, em relação à parte física. Então, nesse sentido, são mais ou menos equiparados, né? Eles têm a vantagem da juventude. Agora, a questão realmente é a adaptação, a cabeça, o cognitivo, as ações têm que ser mais rápidas que o profissional, as coisas acontecem com muito mais rapidez. Então, é uma situação que também tem que ser tocada nesse assunto. Cupertino, você que trabalha com o Lucha já há um bom tempo, o Luxemburgo, e ele era um cara que ele teve uma alta absurda, foi multicampeão na década de 90 e depois deu uma sumida e agora está reaparecendo, né? A imprensa sempre falou que ele era um cara ultrapassado, que ele era um cara que já não dava o resultado que se esperava nos clubes que ele tinha passado. Realmente ele teve algumas passagens ruins em alguns clubes, mas você já está com ele há algum tempo e ele vem provando realmente o contrário. Desde lá do Vasco, que ele fez uma campanha bem digna, agora também no Palmeiras. Queria que você falasse quando que você encontrou o Lucha, como que é trabalhar com ele, como que você está vendo o desempenho do trabalho de vocês agora no Palmeiras, principalmente agora sendo campeão. É uma honra trabalhar com o Vanderlei. O Vanderlei é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Eu trabalhei com ele a primeira vez na China, ele me convidou. Tinha acabado de sair da CBF, da Seleção Olímpica, e eu estava livre no mercado, e ele foi para a China e me convidou para ser seu auxiliar. E logo em seguida, eu voltei para a China trabalhando como treinador, né? Nós fomos mandados embora, eu voltei para a China, fiquei 2 anos na China. E o ano passado, para minha surpresa, o professor me convidou novamente para encarar o desafio no Vasco da Gama, na qual eu aceitei, né? E já estava com meus projetos de ser treinador principal, mas vindo um convite do Vanderlei é diferente, né? E aí fui com ele para o Vasco. Esse ano completa 1 ano, a gente já está aqui no Palmeiras, né? E então tem sido uma parceria ótima, principalmente para mim, né? Tem sido ótimo trabalhar com ele, um cara experiente, ganhador de títulos, né? E a gente tem feito uma parceria muito boa, né? Ele também tem absorvido alguma coisa da minha formação como treinador da nova geração, e eu acho que tem sido um casamento bacana. Boa, Maurício, eu sei que você está indo aí para o CT e tal, mas antes, vamos descontrair um pouco, vamos para o campo de novo? Sei que tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. Eu sei que você vai falar para mim, mas todos são difíceis, mas tem uns aí. Quem que vocês conversam aí, vocês observaram já, que vocês têm que matar no ninho para conseguir conquistar alguma coisa mais ainda além do Paulista em 2020? Quem são os times que tem que matar no ninho, rapaziada? Dentro de casa e fora, esses caras tem que chegar batendo. Quem que é? Você sabe que esse ano, né, a gente não tem mais título nenhum para ser disputado, né? Porque foram todos postergados para 2021. Verdade. Então, os títulos que nós tínhamos para ser disputado, que foi a Florida Cup e o Campeonato Paulista, nós estamos 100%, né? Isso é legal, é bacana. Ninguém toca nesse assunto. Tá certo. Boa. Você só quer que valorizar. Você quer que os caras fiquem zoando o outro agora aí nas redes sociais, pô. Mas em relação, nós no Brasil aqui, a gente sabe que o campeonato é muito equilibrado, o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, sim, né? Nós temos equipes aí fantásticas, você vê o Inter de Porto Alegre, o Flamengo, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o próprio Atlético Paranaense, sabe? São equipes que realmente o São Paulo, o Corinthians tem tradição, camisa, o Santos, quer dizer, são muitas equipes aí que disputam, né? E pode aparecer alguma outra equipe que sempre aparece, né? O Brasil é farto, o Brasil não acaba os jogadores de futebol, é inesgotável. Então, a gente tem que tem que ter muito cuidado. O começo de campeonato realmente é muito difícil, direciona toda a competição, e o Vanderlei tem tocado muito nesse assunto. A gente conquistou o título paulista agora domingo, mas sábado e agora a gente já tem que virar a chave, né? Conseguimos um bom resultado contra o Fluminense, e agora vamos jogar com o Goiás aqui sábado, outro jogo difícil, na qual a gente tem que continuar pontuando.
Caio, É isso. pra gente fechar aí. Não, eu acho que a observação legal que ele falou do trabalho no Vasco, né? Era um trabalho que para mim foi um trabalho que projetou novamente o Luxemburgo para o mercado, né? Achei bem bacana. Esse trabalho de base também que o Palmeiras vem fazendo é bem legal. Queria saber do Cupertino como que tá. Ele já falou do trabalho de base, mas se já tem alguns atletas que vocês já observam no sistema defensivo para lançar esse ano, no ano que vem. A exemplo do Henry aqui de Araçatuba, que é um dos jogadores que já está jogando, treinando como profissional. Como que vocês estão olhando para o setor defensivo? O Palmeiras tem tradição, por exemplo, em lançar goleiros, né? Como que é o trabalho de base com o setor defensivo, Cupertino? A gente está, nesse ano agora, a gente já subiu 6 jogadores. O Henry acabou de ser integrado essa semana passada, com a equipe principal também, né? É um ótimo zagueiro, menino de 17 anos, que tem um futuro brilhante, né? Também subimos o Gabriel Silva, outro menino de 17 anos, é um atacante, centroavante também, muito bom jogador. E subimos o Matheus, né? O Matheus tem 18 anos também, é um goleiro. Então a gente está muito antenado do que está acontecendo com a base e, à medida do possível, os jogadores que foram se destacando nessa transição que eu acabei de citar para vocês, o Vanderlei não tem nenhum tipo de problema, ele sobe e deixa trabalhando conosco, né? Então está sendo assim feito o trabalho de integração profissional e base aqui no Palmeiras. Mauricião, obrigado, cara. Bom final de semana, bom trabalho, que é final de semana pra nós, pra você é trabalho, né, cara? E pra gente encerrar aqui, cara, o que você mais sente saudade pra gente dar tchau aqui? O que você mais sente saudade? Aquela bola que o atacante adiantou um pouquinho e vem aquele carrinho delicioso que a torcida faz, ou quando você subia com o bracinho meio solto, assim, que você olhava e o atacante tava lá no chão e você ganhava dele. São tempos diferentes, né? Você sabe que antes daí acontecia mesmo, né? Mas hoje em dia, porque eu sinto saudade realmente de trazer novos jogadores aí com características do futebol brasileiro, como os meias, como os centroavantes, que sempre foram respeitados no mundo inteiro. Eu espero que em breve a gente consiga produzir novos atacantes, novos meias, para que o futebol brasileiro resgate o seu futebol arte, o seu futebol realmente de magia, na qual encantou o mundo inteiro, né? É isso que a gente espera, a gente está inserido agora dentro do contexto brasileiro como treinador, então eu peço a todos os treinadores aí que trabalhem realmente com as características, que estudem, mas tragam também as características do futebol brasileiro e cobrem seus atletas, né, para que a gente consiga em breve voltar a ter o domínio mundial do futebol. Mas o carrinho era bom pra caramba. Tchau! Abraço, velho! Tamo junto, até mais. Até mais. Maurício Cupertino, sensacional, cara. Vamos pro intervalo, a gente volta já.